fonte de consulta. Então, compartilhar. E agora um feedback de áudio. Estou compartilhando a tela? Sim. Então tá. Qualquer problema que tiver no meu áudio, começar a picar, fala, vocês me avisam, por favor. Então é o seguinte, eu peguei uma lista de exercício aqui, tá? Que não está disponibilizada para vocês, que é da GQI 135. Mas isso não importa. Aqui tem as bases do que eu preciso conversar com vocês. Então, quando a gente fala de estereoquímica, né, nós estamos falando daquelas moléculas, né, daquele tipo de isômero que, ok, mantém-se a mesma conectividade entre os átomos, né? Mantendo a mesma conectividade entre os átomos, a gente pode estar, né, pensando em moléculas que são, né, enantiômeros ou diastereisômeros. Enantiômero é aquela que uma é imagem da outra no espelho sem superposição. E aquela que não é a imagem do outro no espelho, o quê? Diastereisômeros. Mais uma coisinha para a gente rever. Precisamos pensar, né, se a gente está falando nesse tipo de molécula, que é necessário ter um centro de quiralidade, né? Ou seja, essa molécula precisa apresentar um carbono, no mínimo um carbono assimétrico, tá? Que muitas das vezes na literatura se fala assim, carbono quiral. Mas quem é quiral, na verdade, é a molécula, tá? Porque pode ser que a molécula tenha, né, centros de quiralidade se ela não é o quê? Quiral. Ela não tem atividade ótica. O que é essa atividade ótica? Desvio da luz, né, do plano da luz polarizada. Tá bom? Então, a gente vai começar pelo seguinte, esse primeiro exercício, né, quem já está lendo aí já está percebendo. Primeiro está pedindo para identificar, né, os carbonos assimétricos que estão nessas moléculas. Então, a gente vai escolher uma, duas, só para a gente reconhecer carbonos assimétricos. Depois a gente vai evoluindo. Então, aqui, ó, esse aminoácido, né, grupo amino, grupo ácido, e todo o restante da molécula, né, carbonos e hidrogênios. Vou aumentar um pouquinho. Pergunto para vocês. Quantos carbonos assimétricos a gente tem nesta molécula? E onde eles estão localizados? O que é um carbono assimétrico? Um carbono que está ligado, né? Tem 4 ligantes distintos. Alguém vai arriscar? Estão me ouvindo? 2, Cristina. Isso, 2. Onde estão esses 2? Vamos enumerar a cadeia aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Onde estão os 2 carbonos assimétricos? Esse é um carbono assimétrico? Não. Não é isso? 3 ligantes, ó. Carbonila, hidroxila, e esse carbono está ligado ao grupo amino e o resto da molécula. Este é um carbono assimétrico? Sim. Sim, 4 ligantes, né? Então, vamos olhar bem. Porque esse tipo de representação da molécula aqui, ó, oculta algumas informações. Oculta aqui que eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Junto desses átomos de carbono, eu tenho átomos de hidrogênio, que também estão todos ocultos aqui. Então, por que esse aqui, né? Vamos enxergar. Por que esse é um carbono assimétrico? Ele está ligado ao grupo amino, esse carbono. Está ligado, né, a essa carboxila, se olhar como um todo, isso aqui é uma carboxila. Está ligado a este carbono, que está ligado a um metil e um etil. E, é claro, está oculto aqui um hidrogênio. Então, ele tem 4 ligantes distintos. Então, atenção, essas moléculas tem que ter esse olhar, o que está oculto. O outro carbono assimétrico está aqui, ó, na vizinhança, tá?
Então, ele tem um grupo metila, um grupo etila, um hidrogênio que está oculto, tá? Mais o restante dessa molécula. Então, é um carbono assimétrico. Ótimo, vamos pegar uma outra molécula aqui para a gente considerar que tem alguma variação. A letra B. Quantos carbonos assimétricos a gente tem? Um só? Um só. E é o que está ligado a quem? Só para a gente poder falar a mesma língua. Ômega 2? Isso, então aqui, ó. Grupo amino, né? Hidrogênio oculto. Opa, esse grupo, né? Um CH2 mais a hidroxila e o restante da molécula. Esse carbono não é um carbono assimétrico, né? Tem 3 ligantes, a dupla ligação aqui. Este carbono não é nem este. Tem 2 hidrogênios, CH3 tampouco. Aqui também, ó. Hidrogênio e hidrogênio. Pronto, já deixou de ser um carbono assimétrico. Ótimo. Vamos pegar a molécula da letra E. Quantos carbonos assimétricos? E quais são eles? Esse tem 3? Vamos lá. O que seriam 3? Vamos observar aqui, ó. Onde eu tenho um carbono, vamos avaliar todos os carbonos. Esse é um carbono assimétrico? Sim. Sim. Então, ó, tá ligado à carboxila, tá ligado ao nitrogênio, tá ligado a esse carbono aqui embaixo com o restante da cadeia e um hidrogênio oculto. Perfeito. Esse outro aqui é um carbono assimétrico? Tá ligado a esse grupo que é diferente deste, que é diferente deste, que é diferente do hidrogênio. 2. Esse carbono, também, um grupo, 2 grupos, o terceiro grupo, hidrogênio oculto, 3. Perfeito. E aqui tem 2 hidrogênios, não é? Perfeito. 3 centros de quiralidade. Tá bom? Então, ótimo. Então, a ideia de reconhecer o carbono, eu acho que tá aí, primeiro passo. Depois, um segundo passo, né, é saber se esses carbonos são o quê? Na configuração absoluta, se é um carbono R ou se é um carbono S. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício do R e do S. Vamos escolher algumas moléculas aqui para a gente fazer isso. Vamos começar por esse álcool aqui. Vocês estão enxergando bem? Esse álcool... Sim. Ótimo. Ele tem um carbono assimétrico. Eu gostaria de saber se ele é R ou se ele é S. Então, só para recapitular, rapidamente. Achei o carbono assimétrico. Ótimo. Vou atribuir prioridades a ele. Ou seja, olhar os ligantes que estão, né, claro, ligados ao carbono assimétrico. Atribuo prioridade de acordo com quem? Com o número atômico ou com a massa. Né? Mesmo que o exercício não dê número atômico e massa, vocês vão ter como consultar, né? Já que a avaliação, vocês vão ter ela aí alguns dias para estar fazendo e com consulta, né? Então, ótimo. Ou se não, a massa. Depois, observar se a molécula, né, está, né, orientada de maneira tal que a gente possa unir, né, os diferentes grupos prioritários e observar se, ao unir esses grupos, a gente tem um giro, né, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá bom? Então, vamos olhar para essa molécula aqui. Não sei se vale a pena a gente, nesse momento, levar ela para um outro lugar. Acho que vale. Só para a gente colocar números e fazer isso rapidamente. Ó, vou levar essa molécula aqui para lá. Vou levar para o... que aí aqui eu consigo colocar números. Fica fácil. Então, vamos lá. Estão enxergando bem essa molécula? Carbono assimétrico. E vamos observar, ó. Esse carbono está ligado a um oxigênio. Primeiro vou olhar o oxigênio. A um carbono e um outro carbono e um hidrogênio oculto.
Quem tem o maior número atômico ou a maior massa? Carbono, hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Então, vou colocar um número 1 aqui, ó. Prioridade 1 para hidroxila. Hidrogênio, né? Sempre que tiver o hidrogênio ligado ao carbono assimétrico, ele é o de prioridade 4. Então, está definido. E ele está oculto. Aí, em seguida, eu tenho carbono, carbono. O que eu vou precisar fazer? Carbono, carbono. Eu preciso de um desempate. Esse carbono está ligado à vizinhança dele, só tem átomos de hidrogênio. A vizinhança desse carbono, além de um átomo de hidrogênio que está oculto, eu tenho carbono, carbono. Então, esta aqui, ó, este carbono tem a prioridade acima desse. Então, prioridade 2 para esse carbono aqui. 2. E prioridade 3 para esse. E a 4 oculta hidrogênio. Agora, eu posso unir esses grupos, né? E vamos observar se o giro vai ser no sentido horário ou anti-horário. Eu já posso unir os pontos ou tenho que considerar ainda se a molécula está orientada da maneira adequada enquanto nós, observadores? A regra diz que o de menor prioridade precisa estar o mais afastado. Então, se eu tenho uma hidroxila saindo do plano, tenho esses outros dois grupos no plano, significa que o hidrogênio está entrando no plano, mais afastado. Então, tá perfeito. Agora, eu vou unir, ó. De 1, eu venho para 2. De 2, eu venho para o 3. E de 3, eu retorno no 1. Que sentido está, né, o giro? Horário. Horário. Então, esse é um carbono o quê? R. R, perfeito. Então, não é o caso, vocês não vão dar o nome, porque vocês ainda não aprenderam nomenclatura de álcool, mas se eu fosse dar o nome perfeito aqui agora, seria um álcool que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, prefixo but. A minha hidroxila está no carbono o quê? 1, 2. 2, o quê? Ol. Ainda, preciso dizer onde está a minha ramificação. A minha ramificação está no carbono o quê? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 metil but 2-ol. E tenho mais. Tenho o meu carbono, né? Que é R. Então, R. Como eu só tenho um carbono assimétrico, eu não preciso dizer onde ele está. Mas posso dizer também. 1, 2. Então, ele é o 2R. Tá certo? 3 metil but 2-ol. Tá? Isso depois vocês vão adquirindo mais e mais conhecimentos e vão poder fazer nomenclaturas, dar nomes mais completos às moléculas. Isso ao longo de toda a disciplina, né, de química orgânica, tanto a orgânica 1 como a 2. Porque álcools é um assunto que vocês vão trabalhar lá na química orgânica 2. Mas o que vocês estão construindo aqui nesse momento, em termos do carbono assimétrico, o R e o R se vai acompanhar vocês. Tá bom? Vou fazer mais um. Esta molécula aqui, vou levar ela para lá também, fica mais fácil. O que vocês estão imaginando? Que ela é um R, que ela é um S? Cadê o pet? Tá bem aqui. Então, vou botar um novo aqui. Vamos lá. Primeiro, quantos carbonos assimétricos ela tem? Vamos ver se eu tô com um só. Este aqui, né, ó. Que tá ligado ao nitrogênio, a esse grupo metila
e ao restante da cadeia aqui, e um hidrogênio oculto. Então, vamos pensar em prioridades. Nitrogênio, carbono, carbono. Então, eu já tenho a prioridade 1 para o meu nitrogênio. Então, vou colocar um 1 aqui. Ficou bem grande, né? 1. Agora, eu tenho o hidrogênio, então, claro que ele é prioridade 4. Carbono, carbono. Empate. Só que esse carbono está ligado a átomos de hidrogênio. Só átomos de hidrogênio. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e 1 carbono. Opa, prioridade 2. Então, prioridade 2 nessa região aqui. 2. E prioridade 3 no meu CH3. Posso unir os pontos? Tem que ver se o hidrogênio que é o de menor prioridade, ele está, tipo, longe do observador. Isso. Então, vamos observar. Ó. No plano, entrando no plano, ou seja, mais afastado de nós, observadores, o que significa que o hidrogênio está mais próximo. Então, a gente teria que dar um giro de 180 graus na molécula. Ou a gente fazer o seguinte, ó, eu vou unir os pontos, ó, 1, 2, 3, 1. Que sentido que está nesse momento o giro? Anti-horário. Anti-horário, ele é um S. Estes números assim, dessa maneira, só que não é isso que a gente precisa, né? A gente precisaria virar aqui, só que eu não vou conseguir fazer esse giro aqui de 180 graus, né? Que é praticamente espelhar a molécula. Quando eu espelhar a molécula, eu fizer esse giro de 180 graus, esse grupo aqui, ó, 1 vai estar o quê? Saindo do plano e o hidrogênio entrando no plano. E aí nós vamos chegar numa resposta, né, contrária que nós chegamos. Nós chegamos neste momento em S, significa que, na verdade, ela é o R. Compliquei? Posso tentar fazer o espelho dela aqui usando o QMUI. Tá? O espelho dela seria 1, 2, 3, 4, 5. O que seria ela no espelho? Rapidamente. Vou tentar fazer aqui. Então, tem que lembrar da imagem lá da molécula. Falei 5, né? Vamos voltar lá. Vou desenhar ela aqui para mim. Pronto. NHCH3. O que seria enxergar ela, né? O giro de 180 graus nessa molécula. Vou continuar desenhando ela aqui. Aqui, quando a gente fizer um giro de 180 graus nela, esse grupo aqui, ó, vai estar, né, agora, nesse momento, nessa posição, ó. N, H, e por sua vez, está ligado, vou colocar aqui, ó, a um CH3. Vocês estão conseguindo enxergar a molécula? Sim. Isso. Então, se eu conseguisse levar essa molécula, não sei se eu consigo, lá por... Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui do lado. Não consigo, dessa forma não. Mas talvez se eu
Fizer um corte aqui, ó. Eu consigo levar para lá. Só para vocês enxergarem o que é inverter a molécula. Eu não consigo levar ela aqui. Vou minimizar ela para ver se ela fica aqui. Ficou péssima, né? Não estou conseguindo fazer essa articulação. Vou fazer de outra maneira, quer ver? Ô, Josi, lá no Paint, pega um lápis e faz na mão, não tem problema se ficar feio. Aqui, ó. Agora eu consegui os desafios. Então, ó, essa era a molécula que a gente tinha. Ó, essa é a molécula que vocês receberam para dizer se ela é R ou se ela é S. Vou lá ela aqui. Então, essa é a molécula. Aqui, ó, como esse grupo aqui está entrando no plano, significa que o hidrogênio está saindo. Então, a gente precisa pegar aqui e fazer um giro de 180 graus. Então, é isso que vocês estariam enxergando. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. A 4 agora ficou aonde? Ficou entrando no plano. Consequentemente, agora a gente pode unir os pontos, ó. De 1 venho para 2, de 2 eu venho para 3. Sentido, o quê? Horário, o que significa que ela é R. Agora aqui, se a gente avaliasse sem fazer essa inversão, o que a gente teria? Ó, 1 para 2, 2 para 3, S. Então, chegaríamos na resposta contrária à real, né, molécula. Isso ficou claro? Ficou sim. Ficou? Então, deixa eu sossegar esse celular aqui. Vamos fazer só mais uma de ROS, que vai trazer mais uma novidade para vocês. Eu vou aproveitar para colar aqui, que vai ficar fácil. Vou tentar agora fazer com vocês. Silêncio, amigo. Aí. Vou tentar fazer com vocês essa molécula aqui, ó. Essa aqui, ó. A gente vai, só vou dar uma dica para vocês. Nós temos 2 carbonos assimétricos. Então, primeiro passo, eu avalio um, depois eu avalio o outro. Então, ó, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, a 4 entrando no plano. Então, eu vou unir de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 retornando aqui, ó, no 1. Sentido horário, ele é um R. Agora, a hora que eu for avaliar a segunda, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Se eu unir os pontos, vai dar o quê? Ó, 1, 2, 3. Sentido anti-horário. S. Só que, né, ela está posicionada nesse momento da maneira o quê? Vamos dizer assim, inadequada para a gente fazer a avaliação. Se eu estou chegando numa resposta S, significa que a resposta correta é o contrário, é o R. Tá? Eu teria que fazer de novo, né? Aquele 180 para a molécula. Peraí, explica de novo, por favor, professor, esse negócio do ser ao contrário, que eu não entendi. De ser ao contrário, eu vou fazer nessa que está pronta aqui, ó, que é mais fácil. Depois a gente aplica nessa aqui. Olha, se eu for avaliar essa molécula, prioridade 1, prioridade 2, eu nem sei se você está enxergando bem, deixa eu aumentar. Ó, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Vou unir os pontos, ó, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 retorno aqui, ó. Olha o giro que ela está me dando. Ela está me dando um giro anti-horário. Então, se eu avaliasse a molécula dessa maneira, eu estaria chegando no S. Mas aí, eu estou deixando de cumprir uma, o quê? Das regras. A regra me diz,
que o de menor prioridade é que precisa estar mais afastado. Então, se a cunha está cheia aqui, é porque eu tenho uma cunha tracejada onde tem um hidrogênio. Então, o que eu faço? Eu faço esse 180, ó, faço um giro aqui, ó. Ou senão, vocês vão entender 180 graus aqui, espelhando a molécula, ó. Então, fiz a mudança certa. Agora, eu vou unir, ó. 1, 2, 3. Essa é a resposta correta. Ela é o quê? Um R. Então, o carbono que está ali é um carbono R. E não um carbono S, que a gente estava chegando como resposta. Se nós não cuidássemos, o quê? De observar que o meu hidrogênio está mais próximo de nós do que o grupo de maior prioridade. Ele é de menor e ele que estava na posição errada. Até aqui, entendeu? É que eu não tinha levado em consideração a cunha e eu não... Mas eu entendi, Isso. obrigada. Nada. Estereoquímica, temos que olhar molécula no espaço, não podemos esquecer das cunhas. Agora eu vou pegar um outro. Vou pegar essa molécula aqui, que ela tem um diferencial também. Oi, Josi, rapidinho. Oi. Volta ali na D. Isso. Eu entendi que o carbono que está ligado ao cloro, ele é um R. O outro, esse oxigênio, ele está entrando no plano, era para ele estar saindo do plano. Então, ele teria que rotacionar. É isso, né? Isso. Daí ele é S, daí agora ele vira R. Tá Perfeito. Errado. Tá certíssimo. Só que daí, como que eu vou rotacionar só um deles? Tipo, se eu fosse querer desenhar isso. Se você fosse querer desenhar isso, essa é a molécula. Agora, você quer mostrar como que seria a rotação? Isso, eu estou tentando aqui imaginar na minha mente como que eu conseguiria rotacionar só esse carbono ligado ao oxigênio, mas... Você tem que rotacionar a molécula inteira. Nossa, inteira, então? Porque não tem como você fazer uma rotação só ali, você tem que espelhar a molécula inteirinha. Então, eu vou tentar ser aqui, ó, vou fazer aqui, ó, rapidinho. O que seria a molécula rotacionada? A molécula inteirinha que você vai girar no espaço. Não tem jeito de você girar só uma região ali, né? Você está avaliando a molécula. E aí você usa as regras para um carbono, depois a regra para o outro carbono. Então, a hora que você fizesse lá a mudança... vou aproveitar isso que está aqui, quer ver? Rapidinho. Ô, Josi, porque assim, eu também fiquei com essa mesma dúvida, porque se girar vai mudar o do cloro, não vai? Mas você não está, como diz assim, não tem importância você estar mudando assim o do cloro, você já avaliou o cloro. Você avalia um centro, depois avalia o outro. Então, se você rotacionar a sua molécula, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Né? O OH ficando aqui da maneira adequada para você, enquanto observador. E o cloro não, mas isso não importa, você está avaliando, usando regras para enxergar a sua molécula e aplicar essas regras. Agora eu entendi. Eu estava com exatamente essa dúvida que o Pablo falou agora. Aí, ia mudar o cloro, eu fiquei agora. Tá vendo? Então, não me importa nesse momento o cloro mais. Agora eu estou avaliando só aqui, ó. De 1 para 2, de 2 para 3. Ela é um R, ó. Tá certo? Certo. Daí a molécula fica RR, né? Ela não vai deixar de ser o que ela era, né? Se você for dar um nome para essa molécula, ó. Então, eu vou enumerar ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar nome para essa. Essa é a minha original. O que eu fiz, como eu observei ela no espaço, eu estou adaptando as regras. Mas ela existe nessa configuração. Então, ela seria um álcool com 1, 2, 3, 4, 5. Seria o pente. Carbono 2, né? Ol. Pente 2-ol. Teria um cloro na posição 1, 2, 3, 4. 4 cloro. Tá certo? Então, 4 cloro, pente 2-ol. E aí eu vou ter que dizer aonde estão os carbonos, né? Então, no carbono 2,
a gente chegou à conclusão que ela é o quê? Um R. 2R, vírgula. Carbono 4, ele é também o quê? Um R. R. Ah, entendi. É que no seu material tinha um slide que ele colocava tipo o R e o S já na frente, antes do nome. Não, É bem na frente do nome mesmo. O nome, vamos lá. Entre na parênteses. frente do nome, tá certo. Isso. Entre 2R, parênteses. vírgula, 4R, um traço 4-cloro, 2-ol. Tá vendo? É certinho. Obrigada, Júlia. Nada. Agora, por último, de ROS, que a gente tem que levar em consideração. Esta molécula aqui agora, ó. Eu vou levar ela para lá. Tesourinha aqui. Ó. A tesoura aqui. Vou levar ela para cá. Aqui é bem mais fácil. Então, Ctrl V. Tá aqui. Para a gente avaliar. Só que eu quero uma parte de uma regra, que eu não sei se eu falei com vocês, mas é importante. E aí, a hora que vocês forem fazer a prova, vocês levam o materialzinho de vocês, colocam tudo do lado e vai, né, consultando. Então, tá aqui. Esse aqui que eu preciso, ó. Eu preciso lembrar o seguinte, a hora que eu estiver avaliando, né, os ligantes que estão ali conectados no meu carbono assimétrico, eu preciso tomar um cuidado quando eu encontrar, né? Imagine que aqui eu tenho um carbono assimétrico, só um minutinho, um carbono assimétrico aqui. Quando eu for avaliar a prioridade deste carbono sobre os demais ligantes, eu preciso lembrar que eu tenho uma dupla ligação entre carbono e oxigênio. Então, na verdade, eu vou ter que usar isso aqui, ó. Quando eu for avaliar esse carbono está ligado a um oxigênio, a mais um outro oxigênio, que por sua vez está ligado a um carbono, e o hidrogênio continua sendo um só. Ou seja, o que a regra me diz? Se eu tenho uma dupla ligação, eu duplico, né, os elementos aqui, ó, que estão envolvidos na dupla ligação. Então, é carbono e oxigênio. Então, eu vou duplicar carbonos e vou duplicar oxigênios. Então, o que está acontecendo é isso, ó. Carbono, carbono, dupliquei, oxigênio, oxigênio, dupliquei. E o hidrogênio, que era um só, permaneceu aqui. Se eu tiver aqui, ó, uma dupla ligação entre carbono, carbono, o que eu vou fazer? Vou duplicar carbonos. Então, tinha 2, eu fiquei com 4 agora. E, é claro, né? Esse átomo de hidrogênio permaneceu. Os outros 2 átomos de hidrogênio também, sem duplicá-los. E se eu triplicar, eu vou triplicar a quantidade de átomos de carbono. Isso ficou claro? Vamos aplicar isso agora, então. Então, vamos pegar essa tesourinha aqui. Eu vou levar esse grupo aqui para lá, que é ele que vai acontecer naquela molécula em questão. Isso. Vou colocar ele aqui do lado, só para a gente entender, ó. Não, peraí, só um minutinho.
Isso, perfeito. Deixa eu ver isso aqui para lá. Vou deixar esse aqui bem do lado do grupo aqui. Vamos acompanhar comigo agora. Vamos avaliar se esse carbono aqui ele é um R ou se ele é um S. Tá? Então, vamos lá. Quais são os ligantes? Bromo, carbono, carbono, hidrogênio oculto. Prioridades. Eu não vou escrever não, mas acompanha comigo. Ó. Prioridade 1. Prioridade 4 para o hidrogênio está oculto. E se este está em cunha cheia, significa que o hidrogênio está em cunha tracejada. Então, o posicionamento da molécula já está correto. Ótimo. Se esse é o 1, onde estão as e o hidrogênio é o 4, onde está a prioridade 2 e 3? Então, eu estou com um carbono aqui. Eu estou num empate. Nesse empate, eu tenho um carbono que tem uma dupla ligação. Aí eu preciso expandir esse grupo, ó. Esse grupo agora é isso aqui, ó. É isso que eu vou avaliar. Então, eu vou comparar este carbono aqui, no lugar dele eu vou entender que tenho este grupo, com esse outro aqui, ó, que tem ligado a ele a um CH3 e um outro CH3. Quem vai receber a prioridade 2? O da dupla ligação, porque vai ter mais carbonos. Isso, a vizinhança dele, ó, ele tá aqui, né, tem carbono, carbono. O outro também tem carbono, carbono. Tá empatado. Mas aí, se eu continuar olhando a vizinhança, eu tenho mais carbono desse lado. Não é isso? Então, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Esse carbono é R ou LS? S. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Sentido? R, horário. perdão. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que essa parte de R ou S faltou a gente exercitar na nossa aula. Vamos fazer um outro exercício que nós não trabalhamos com vocês. Vou voltar para a lista de exercícios. Ô, professora, antes Oi. de você, volta, por favor, lá onde você estava. Só para fazer uma perguntinha. Sim. Aqui. Ali é um etil? Ali é o quê? Onde? No cantinho do BR lá, para lá. Esse radical. Não, o radical do CH3 ali e CH3 ali. CH3, CH3 e um hidrogênio. Uhum. Aí é um isopropil? O que ele é? Aqui, se eu fosse olhar, é um isopropil. E se tivesse mais um CH3 ligado nesse carbono? Aí, se tivesse mais um aqui ligado. Isso. Aí mudaria, né? Aí ele seria S. Aí mudaria. Por quê? Eu não tô entendendo isso. Como que eu vou saber que vai mudar? Porque aqui tem um exercício desse parecido. A gente tem que pensar sempre nessas regras que me diz. O que a regra me diz? Que eu preciso enumerar, preciso achar o carbono e enumerar de acordo com o quê? Com onde eu tenho uma região não. Primeiro eu faço o olhar sobre o ligante direto ao carbono. Então, entre bromo, carbono e hidrogênio, que é o olhar inicial, não é isso? Eu tenho o bromo como o que tem o maior massa, o maior número atômico. E o hidrogênio de menor. Agora aqui, é carbono, carbono. Como que eu vou decidir? Não tem como. Então, a regra me diz, olha, vamos desempatar isso olhando a vizinhança. E quem está ligado a esses carbonos, né, e que sejam o quê? Onde eu tenho maiores números atômicos ou maiores massas. Então, olha, se esse carbono aqui é o que está aqui, né, que eu estou avaliando esse grupo, ele está ligado a carbono, que está ligado a um outro carbono. Você poderia olhar aqui também, ó, carbono ligado a um outro carbono. E hidrogênio. Não teria diferença. Mas agora, se eu mudar aqui, o que eu ia dizer?
estaria empatado ainda. Aí eu vou para o próximo. O próximo está ligado carbono e 2 hidrogênios. Então, já ganhei do outro, né? Ah, tá. Entendi. E aí eu vou avaliando. Agora, se eu colocar um grupo CH3 aqui, ó. Aí vai estar ligado a 3 carbonos, né? Ele está ligado a 3 carbonos. Aí, a hora que você olhar para esse outro aqui, ele está ligado a quê? 1, 2. E o outro já vai estar ligado a 3. Aí ele... Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, vamos seguir aqui. Eu acho esse exercício aqui, o próximo, interessante para a gente fazer algumas discussões. Esse aqui não. Mas esse outro exercício aqui. Ótimo. Então, é o seguinte. Vocês têm 2 moléculas aqui. Tá? E o exercício pede, represente todos os estereisômeros. Indique quais são enantiômeros, diastereisômeros e meso. Então, vamos em primeiro lugar. Enantiômero, uma imagem do outro no espelho. Diastereisômero, um não é a imagem do outro no espelho. E o meso é a imagem no espelho que se superpõe. Né? Então, o primeiro passo para a gente avaliar, né? A partir dessa representação, quantos estereisômeros eu posso propor? Qual que é o número máximo? E depois, né, comparar de 2 a 2 moléculas para dizer se são um par de enantiômeros, se é um par de diastereisômeros, se é um par de meso. Tá? Então, o primeiro passo, então a gente tem que... Outra coisa importante, quantos centros de quiralidade essa molécula tem? Se ela só tem um centro de quiralidade, eu só vou conseguir o quê? A imagem dela no espelho, que é o enantiômero. Você tem uma possibilidade para ela. Quando ela tem mais de um centro de quiralidade, aí a gente tem que ir avaliando, tá? Se eu vou conseguir diastereisômero, se eu vou conseguir enantiômero, se eu vou conseguir meso. Outro ponto importante, observar os centros de quiralidade, se eles são iguais ou se são diferentes. Então, para essa molécula aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, ó, 2 carbonos assimétricos, porque ele está ligado a 4 ligantes distintos, cada um deles. Tá? E quando eu comparo, né, este carbono com esse outro, os centros de quiralidade são diferentes também. Porque não tem ligantes iguais a este, né? Ó, não são os mesmos ligantes para esse carbono que estão no outro carbono também assimétrico. Então, são centros diferentes. Aqui nós temos 2 carbonos assimétricos, porque cada um está ligado a 4 grupos distintos, mas quando eu comparo os dois, os grupos que estão ligados a esse carbono são os mesmos grupos deste. Então, eles têm centros de quiralidade, iguais. Tá? Quando eu tenho centros de quiralidades diferentes, eu não vou chegar no meso, porque não vou conseguir, né, que a imagem no espelho se superponha à molécula de origem, porque são diferentes, não tem como coincidir todos os grupos. Agora, quando eu tenho, né, carbonos, centros iguais, eu posso estar diante de uma situação que vai gerar um meso. Tá? Então, eu vou fazer o exercício para essa molécula. Por que para essa, Júlia? Porque, consequentemente, nós vamos ter as 3 representações de isômeros. Então, antes que eu projete a resposta para vocês, vamos pensar comigo aqui. Eu já falei, temos 2 centros de quiralidades. Quantos estereisômeros, qual o número máximo de estereisômeros que a gente vai chegar? 4. 4, perfeito. Então, 4 estereisômeros. Então, a gente vai fazer a representação desses 4. Eu não vou usar Fischer, eu vou usar aquela, né, uma representação para a molécula mostrando cunhas cheias e cunhas tracejadas. Então, a primeira representação que eu vou fazer, eu escolho. Se eu quero colocar cunhas cheias aqui, nas 2 hidroxilas, se eu quero colocar cunhas
tracejadas nas duas hidroxilas. Se eu quero colocar uma cunha cheia aqui, uma tracejada aqui, não importa. A primeira representação eu fiz. A partir dela, eu vou criando as demais. Eu tenho que chegar em 4. E depois classificá-las. Então, esse eu tenho pronto. Tá aqui. Não, não tá aqui, não. Vamos achá-lo aqui. Aqui, perfeito. Estão enxergando? Sim. Tá, o meu de álcool tá aqui. Eu fiz a primeira representação. Eu escolhi colocar 2 cunhas cheias aqui. E agora eu vou propor as 4, né? Então, as 4 estruturas. Então, a primeira é essa. O que eu vou pensar? Eu vou construir a segunda. A segunda, e se eu imaginar a imagem dela no espelho? Que eu sei que isso existe. Fiz a imagem no espelho, ó. Então, mantive aqui, ó, o esqueleto da minha molécula. Se está, né, isso? Com cunhas cheias, quando eu olhar no espelho, eu vou enxergar ela com cunhas o quê? Tracejadas. Fiz a primeira. Vou fazer uma segunda. O que é a segunda? A segunda molécula, eu posso pensar numa mudança espacial sem perder conectividade. Então, eu mantive, né, uma representação para esse primeiro aqui em cunha cheia e inverti aqui, né, o hidrogênio, que aqui existe o hidrogênio que está em cunha tracejada. Eu inverti o hidrogênio com a hidroxila. Então, a hidroxila estava, né, saindo do plano, a hidroxila está entrando no plano. Tá bom? Então, tive a minha terceira estrutura. E agora, se eu propor a imagem dessa aqui no espelho, é isso. Então, cheguei nas 4. Agora, eu vou avaliar essas 4. Então, vamos lá. Essa e essa, imagem no espelho. Será que é uma superposição? Como que eu vou observar, né, se ela é um diastereisômero ou ela é um meso? Aqui, o mais interessante é você usar a ideia do plano de simetria. Olha para essa molécula aqui. Traça um plano de simetria aqui, ó. Vamos dividir ela aqui. Se a gente olhar um lado do plano e o outro plano, são simétricos ou assimétricos? Simétricos. Se são simétricos, essa molécula, ela não é uma molécula o quê? Quiral. Ou seja, na verdade, ela não é o quê? Um enantiômero, mas sim um meso. Então, se a gente pudesse fazer um giro aqui, que é difícil fazer para essa estrutura, iria superpor essa outra aqui de origem. Então, meso. Agora, se eu comparar a estrutura 1 com a 3, vocês conseguem classificar? 1 e 3, quando eu comparar, o que elas são? Enantiômeros. Enantiômero, um é a imagem do outro no espelho sem superposição. Na verdade, diastereisômeros, né? Diastereisômero. Então, 3 com esse aqui é um diastereisômero. E se eu comparar a 3 com a 4? Agora sim, uma imagem da outra. Isso, enantiômero. Agora, para eu confirmar se realmente é isso, se eu traçar aqui um plano de simetria, ó, elas são simétricas ou assimétricas? Assimétricas. Isso, assimétrica. Uma hidroxila está entrando, outra hidroxila está saindo. Elas não são iguais, não são simétricas. Então, temos quiralidade. Então, temos quiralidade. Aqui é um meso. Então, na verdade, você tem 3 representações para essa molécula, na verdade. Essa é só mais uma representação dessa aqui, ó, mas não é, né?
Então, o número máximo que a gente pode chegar. Então, nós temos 3 aqui, ó. 3. Se a gente fizesse aquele outro, né, exercício, vocês iriam chegar em 4 e não chegariam em meso. Questionamentos? O outro que você está falando é a letra A, né? Isto. Vou aproveitar esse momento aqui para a gente fazer algumas observações. Ó. Opa! Ô, Josi, Oi. peraí, eu não entendi isso que você falou. Na verdade, vão ser só 3 estereoisômeros? Isso, são só 3. Mas a gente não achou que é 4? Então, mas eu vou aproveitar esse momento. No máximo 4. Então, conseguir representar, você consegue, mas não é, né, na verdade, essa molécula aqui, essa ela é o meso, é porque a imagem no espelho superpõe. Então, é só mais uma, o quê? Vamos dizer assim, você consegue ilustrar isso, mas, na verdade, é a mesma molécula, é o meso. Só mais uma configuração dela. Isso vai acontecer sempre que você tiver centros de quiralidades iguais. Então, máximo, você usa a regra. Agora, na verdade, os que existem são esses 3 aqui. Esse é a mesma coisa. Ah, sim, entendi. Muito obrigado, viu? Nada. Mas aí a gente fala que tem 4, então. Você vai representar os 4 e vai classificar os 4. Então, quando você comparar esse com esse meso, esse com esse, o quê? Enantiômero. Esse diasterisômero. Bom? E esse com esse aqui também é um diasterisômero. E aí a gente coloca, tipo... A gente tem que colocar... Eu estou relacionando esse aqui com esse aqui. Isso. Ah, tem que escrever tudo certinho, entendi. Por exemplo, aí você faz o exercício, você enumera aqui. Estrutura 1, estrutura 2, 3 e 4. A1 e A2, meso. A1 com A3, diasterisômero. A3 com A4, enantiômeros. Agora, perguntas. Se eu tiver, numa situação onde eu tenho 50%, vou fazer uma mistura. 50% dessa molécula, 50% dessa outra molécula, como que é o nome dessa mistura? Racêmica, alguma coisa assim? Isso, mistura racêmica ou rancemato. Uma mistura racêmica, quando você coloca ela no polarímetro, a mistura, ela vai desviar a luz? O plano da luz? Não, né? Não, isso, perfeito, não. Se ela tem 50% desse aqui, que vai ter um desvio, vamos supor, de 30, esse outro vai ter um outro desvio de 30, só que um vai ser, né, um ângulo positivo, o outro um ângulo negativo. Vão, o quê? Se anular. Então, esse é o rancemato, ou mistura racêmica. Vamos ver o que mais que a gente pode. Eu acho que com isso a gente fez uma varredura estereoquímica. Aí pensar a relevância, o que é um meso, se o meso tem atividade óptica, se não tem. A importância de se estudar estereoquímica. Então, essas são as questões que envolvem. Vou aproveitar mais um pouquinho, a gente ainda tem 30 minutos, vou trazer um pouquinho de análise conformacional para vocês, que também foi algo que a gente fez pouco exercício. De ácidos, né, a gente até fez exercícios de ácidos e bases. Então, eu vou primeiro abrir aqui, eu vou abrir a câmera e mostrar algo para vocês que eu sempre quis mostrar, mas não estava aqui o modelinho comigo. Mas que é importante a gente trabalhar aqui de acordo com o exercício que eu vou resolver, e, claro, para a aprendizagem de vocês. Lembra-se, ó, vou abrir, tem que parar aqui. Análise conformacional. Do que nós estamos falando quando se diz análise conformacional? Nós estamos falando de giro,
não é isso? Em torno das ligações simples. Aí a gente, de acordo com a ligação que você está analisando, né? Você vai observar, né? Você vai formar, né? O quê? A forma alternada, a forma eclipsada ou aquela chamada de Gauss. Tá? Então, onde eu tenho eclipses, é onde eu tenho maior repulsão, vai ser as situações o quê? Que tem maior energia, menor estabilidade. E aonde eu tenho as alternadas, de menor energia. Tá? Então, tudo em função do eclipse. Agora, quando a gente tem uma cadeia cíclica, a gente não tem esse giro total, né? Acho que vocês estão enxergando. Meu ciclo hexano aqui, que eu trabalhei muito com vocês. O meu ciclo hexano, ele tem, né? Além de observar a questão dos eclipses, a gente precisa avaliar, né, quando a cadeia é cíclica, a tensão no anel. Não só a tensão de torção, que é vinda dos eclipses, mas a tensão também, o quê? No anel. Então, eu peguei um ciclo hexano aqui. Vocês estão enxergando a molécula? Só para ver. Sim, Josi. Estamos sim. Então, ó, hoje está melhor. As esferas pretas são os 6 átomos de carbono que estão aqui. As esferas brancas, eu quero também, né, dizer que são átomos de hidrogênio. E as vermelhas também átomos de hidrogênio. Tá bom? Só para a gente lembrar aqui o que vem a ser, né, os carbonos. Carbonos não, nesse caso, hidrogênios axiais e hidrogênios equatoriais. Então, de acordo com essa forma como a molécula está representada, as esferas brancas, tanto aqui na base, quanto aqui na parte superior, são hidrogênios axiais ou equatoriais? Axiais. Axiais, perfeito. E as vermelhas são os equatoriais, tá? Então, isso é importante aqui para a gente saber. E quando a gente for fazer um exercício ali, eu vou falar de algo que é chamado cis e trans, para uma cadeia cíclica no meu exercício. Então, cis e trans, a gente está falando, está numa face da molécula ou na face oposta, tá? A gente precisa enxergar aqui, ó. Então, eu tenho uma face da minha molécula aqui na parte, né, de cima, opa, e uma outra face aqui embaixo. Então, quando eu falar de cis e trans, ou vão estar na mesma face, ou vão estar em faces, o quê? Em face oposta. Quem, Júlia? O grupo que eu vou mostrar para você. Porque a gente fala de cis e trans numa cadeia cíclica, né? A gente vai ter que olhar as faces onde esses ligantes estão. Não dá para falar de cis e trans aqui para o ciclo hexano. Mas se eu começar a colocar substituintes aqui no lugar dos hidrogênios, eu posso falar de cis e trans. E aí eu preciso de algo mais ainda, com esse modelinho. Preciso inverter aqui agora. Vou fazer um movimento. Tá? Um movimento tal na minha molécula. Vou colocar aqui em cima da superfície de novo. Vocês observaram alguma mudança agora? Observe as esferas vermelhas e as brancas. As vermelhas ficam em posições axiais. E as brancas nas equatoriais. Isso, perfeito. Isso é fruto dessa movimentação aqui, ó, que eu posso ter. Eu não tenho um giro de 180 graus em torno da ligação, mas a minha cadeia cíclica aqui, ela tem isso aqui, ó. Isso aqui eu não tinha conseguido mostrar para vocês. Como eu fui na minha sala ontem, eu peguei. Agora, quando a gente vai para o caderno, nós temos limitações, tá? Então, ora um carbono está, vamos dizer assim, ó, com a face, né? Compondo uma face abaixo, se bem que molécula não tem abaixo nem acima, tá, gente? Vai estar abaixo, ora ele vai estar acima. Se a gente acompanhar a movimentação desse carbono aqui,
Agora ele está posicionado, vamos pegar esse, para cima. De acordo com o giro que eu dou, agora ele ficou o quê? Para baixo. O giro de novo, para cima. Acompanha esse. E para baixo. Então, os grupos que ali estão ligados, né? Ora os hidrogênios, ora ele é axial, ora ele é equatorial. Isso ficou claro? Então, vamos lá. Sim, Josiane. Então, tá bom. Agora eu vou propor tudo isso que eu falei para vocês. Tá? E aí tem vários outros desses lá na apostila. Vou fazer um aqui. Então, primeiro passo, fechar aqui. E o segundo, compartilhar a tela com vocês. Estou procurando onde eu coloquei esta representação. Esse aqui não vai dar tempo para a gente falar. Regras de ressonância. Estereoquímica eu posso fechar. Essa apresentação já foi. Né? Estou procurando onde que eu fiz um exercício para vocês. Vou fechar esse. Eu vou fechando porque eu acho. Fui fechando e esse também foi embora. Então, eu vou abrir um, o outro desaparece. Eu quero aquele lá, eu vi ainda há pouco aqui. É esse aqui, ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar com esse exercício aqui. Vou fazer 2 tipos de exercício. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero, né, para esse exercício, e tem vários desses na apostila, que vocês analisem esta molécula, tá certo? E me proponha os conformeros que seja, né? Que eu peguei o de maior e o de menor, o quê? Energia, ou seja, o mais estável e o menos estável. A partir do quê? A partir de uma determinada ligação química que eu vou estar analisando. Então, essa minha molécula está aqui, ó. Eu quero fazer uma análise considerando o carbono de número 1 ligado ao carbono de número 2. Quais são as possíveis orientações para essa molécula? Ou seja, quais são as rotações que podem ocorrer, né, quais são as rotações que vão ocorrer nesta ligação entre o carbono 1 e o carbono 2? Na hora que eu for girando ali, eu vou ter as formas alternadas, eclipsadas, Gauss e assim por diante. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu estou pedindo a partir da projeção de Newman. Tá? Então, como que eu vou fazer a projeção de Newman para esta molécula aqui? Então, tá lá. Eu vou avaliar aqui, ó. Então, eu estou analisando esse carbono e esse outro. Um eu vou chamar de distal, né? E o outro de frontal.
Então, eu vou fazer esta representação para o meu frontal, que parece esse Y aí, que é o que eu quero mostrar com isso. Eu quero mostrar que eu tenho os ângulos, né, de 109 graus, né, quando eu tenho o carbono com essas ligações aqui, ó. Ligações, né, somente ligações simples. Eu estou falando de giro em torno de ligações simples. Então, eu vou representar o meu carbono 1 como o frontal e o 2 como distal. Então, para frontal, esse Y aqui. Né, o que está mais distante aqui, né? Eu represento esse círculo e, é claro, os ângulos também, né? 1, 2, 3. Então, preciso saber representar Newman. E os carbonos, né, aqui, ó, que eu estou analisando a ligação entre eles, eles estão coincidindo aqui, ó, nesse ponto. Então, quando eu olhar para o carbono de número 1, ele tem um CH3, um CH3 e um CH3 ligados a ele. Tá? Então, vamos fazer a primeira representação. CH3, CH3, CH3. Estou trabalhando no carbono 1. Agora, lá no outro, né, no distal. Ele está ligado a quem? Hidrogênio, hidrogênio que estão ocultos, mais essa carbonila que está ligada a um grupo metila. Então, ele fez uma representação aqui. A minha carbonila ligada a um CH3, o hidrogênio e um outro hidrogênio aqui. Essa representação aqui, não é isso? É uma representação alternada ou eclipsada? Alternada? Alternada. Né? Só que aqui eu só tenho CH3, 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 então, ó, este CH3 está alternado com este grupo, esse está alternado com esse, e esse é alternado com esse outro. Agora, vou fazer a mesma representação, só que agora é o quê? Eclipsada. Tá bom? Na eclipsada, tô achando interessante esse aqui. Ele colocou aqui, ó, CH3 eclipsado com quem aqui, ó? Tem um erro nessa representação, vocês já viram, né? Eu tirei lá da apostila, mas vi o erro agora. Eclipsou-se os dois grupos, né? Aqui, ó. O grupo mais volumoso, considerando o carbono 2, eclipsando com qualquer um dos meus CH3. Então, tá aqui, ó, CH3 e a minha carbonila ligada a metila. Como não dá para ficar um, né, fazendo sombra no outro, a gente dá uma distância pequenininha aqui. Eu estou dizendo que eles estão eclipsados. Quando isso acontecer, eu vou ter hidrogênios, né? Hidrogênios aqui, ó, do meu carbono de número 2, eclipsando com os outros dois grupos metila. Só que aqui tá hidrogênio eclipsando com hidrogênio. Tem um erro, tá vendo? Ó, aqui tem que ser um CH3 e aqui também é o quê? Um CH3. Ô, Josi. Oi. Você está fazendo referência a qual carbono? Ao 2? Estou fazendo referência ao carbono 1 e ao 2. Sim, o primeiro que é o frontal, que você fez referência a 1. Ele tá aqui, ó. Isso. E esse outro que é o distal, ele está fazendo referência ao 2, então é o 2 que está no centro? O 2 está aqui atrás. Está lá atrás. Ou ele está sendo representado, o distal, por essa figura aqui, ó, geométrica. Esse círculo, e a partir do círculo sai o quê? Os ligantes estão ligados ao carbono de número 2 com as suas, o quê? Angulações. Sim, eu só não estou entendendo o segundo. Então, o segundo, sabe por que você não está entendendo? Porque tem um erro. E a hora que eu fui vendo aqui, ele está lá na apostila.
Eu tirei essa imagem de lá. O que está aqui, que tem o erro? Esse carbono aqui, ele não está ligado a CH3, CH3, CH3? O carbono 1? Sim. Quando eu vou representar o carbono 1 aqui, ó, tá vendo? Ó, acompanha o meu mouse. Ele tá um CH3, tá perfeito. Né? Só que ele tá ligado a mais 2 CH3. Então, aqui, ao invés de ser, né, ó, hidrogênio e hidrogênio, tem que ser CH3, CH3, concorda? Concordo. Então, o erro tá na imagem lá. Então, entendam nesse momento que aqui eu tenho CH3, CH3. E o outro CH3, ó. 1, 2, 3. CH3, CH3, CH3. Em eclipse com quem? Com esse carbono, que está lá atrás. O distal. Que tem ligado a ele o quê? Hidrogênio e hidrogênio. Aí tá certo, ó. Hidrogênio saindo aqui, ó, da representação do círculo, e o outro hidrogênio aqui também. E a quem mais ele tá ligado? A esse grupo. Aqui, ó, COCH3. E aí nós estamos mostrando o eclipse. Então, o eclipse vai ter um momento que vai estar em eclipse esse grupo com esse outro. Esse CH3 com um hidrogênio que está aqui. Esse CH3 com outro hidrogênio que está lá atrás. Agora, quando eles estão alternados, assim, ó, essa é a representação para o alternado. E esse para o eclipsado, com esse erro. Na hora que foi montar, esqueceu aqui, né, de colocar CH3 e colocou hidrogênio. Questionamentos? Josi, vamos supor essa segunda molécula mesmo com o erro. Faria diferença se eu colocasse esse grupo aí com a dupla eclipsado com o H, em vez de CH3? Faria diferença se houvesse a possibilidade. Então, esquece essa molécula aqui por um momento. Vamos trabalhar em cima dessa. Esse é um possível eclipse. Esse é um eclipse de maior, energia. Agora, se eu eclipsasse esse grupo aqui com hidrogênio, também seria uma situação de eclipse, mas com o quê? Com menor energia. O de maior energia é exatamente os dois grupos mais volumosos. Onde a gente vai ter maior repulsão. Faz diferença, então, né? Na hora de representar, tem que fazer... Quando eu vou fazer a eclipse, então, sempre tem os maiores grupos, tem que ficar... Se eu quero as de maior energia, sim. Se eu não estou te... aqui o exercício te pede para ilustrar a de menor e a de maior. Mas, vamos ver se está aqui a aula de vocês de... Mas eu vou lá, rapidinho. A aula da turma de vocês. Aqui 135. De análise conformacional. E aí a gente vai relembrar rapidamente as várias possibilidades. Trabalho. Custo, GQI, análise conformacional é o réu 3. Aqui. Rapidinho aqui. Cadê o reporte? Olha, que é uma boa. Isso aqui tá pensando no butano, ó. Então, nós temos várias possibilidades, ó, de ter. Partimos de uma representação uma eclipsada aqui, um outro tipo de eclipse, um outro tipo de eclipse. Aqui é bom para você ver, ó. Aqui nós estamos eclipsando, né, ó, CH3, hidrogênio, CH3, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui é uma outra representação de um eclipse, onde eu tenho CH3 num eclipse com CH3.
hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Você está vendo? São eclipses. Só que essa aqui é uma eclipse que tem o quê? Se a gente está falando aqui, ó, desse eixo de energia potencial, então aqui eu tenho maior energia. Então, esse aqui é mais instável do que esse outro. Eu tenho maior estabilidade aqui, eu tenho menor energia aqui. Tá vendo? Só que aqui está mostrando todas as possibilidades. Vou girando em torno daquela ligação. Em torno daquela ligação, eu saí primeiro da alternada, fui numa eclipsada, vim numa Gauche, fui numa outra eclipsada, na Gauche, eclipsou até eu voltar de novo, né? Então, você faz um giro de 360 graus. Melhorou a sua dúvida? Não, sim, muito obrigada, viu? Nada. Eu vou só encaminhar uma mensagem aqui para a professora Renata, para ela me esperar um pouquinho lá, tá? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Renata, estou terminando uma live aqui, eu vou entrar um pouquinho atrasado na nossa reunião, tá? Mas é cerca de 10 minutinhos. Já estou entrando. Um abraço. Pronto. Então, vamos lá. Quero mais um exercício. Josi, Oi. Perdão, desculpa. Pode falar. Então, maior energia, menor estabilidade, né? Não, maior energia, menor a estabilidade. Menor a estabilidade, não instabilidade, é estabilidade, né? Ah, não. É. Ah, não, Então, beleza. Obrigado. Ó, Que hora aqui, que eu troquei, de menor né? energia, eles são os mais estáveis. Tá? Maior energia, tá? Vou falar assim, menos estável, para ficar bem tranquilo. E a gente fala e aí pode ser que o som não está saindo perfeito, estou confundindo vocês. Agora eu vou fazer um... Obrigado, viu? Nada, que isso. Agora vamos fazer aquele exercício que eu quero com vocês. Esse aqui. Vamos lá, análise conformacional. Então, eu peguei um exercício lá da apostila, exercício 6 da apostila do professor Sérgio. Aí nós vamos analisar o seguinte. Eu quero analisar o cis 1,2-dimetilciclohexano. Nós vamos fazer uma análise conformacional dele. Tá? Então, observe. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês do ciclo hexano e a movimentação dele? Ciclo hexano. Agora, no ciclo hexano, a gente tem, né, somente carbono e hidrogênio. Aqui não. Aqui vai aparecer, né, o grupo metila. 2 vezes, dimetil. Um metil no carbono de número 1, o outro metil no carbono de número 2. E estou falando do isômero cis. Então, o que a gente acha para representar isso? Primeiro passo. Estou aqui representando, né? A gente vai trabalhando na evolução. Uma cadeia com 6 átomos de carbono, cíclica, ciclo hexano. Metil, metil. Um na posição 1, o outro na posição 2. Esse é um tipo de representação que a gente acha, né? Mas eu preciso falar de cis e trans, então eu preciso dizer, né? Se esses dois grupos estão na mesma face, considerando a minha cadeia cíclica, aí eu estou falando de cis. Se eles estão em faces opostas, eu vou falar de o quê? De trans. Tá? Mas olhando aqui não dá para falar nada ainda. Então, preciso começar a fazer representações espaciais da minha molécula. Então, fiz uma representação aqui, ó, espacial. O que eu fiz? Coloquei cunhas cheias. Não é isso? Quando eu coloco os dois em cunhas cheias, eu quero dizer que eles estão o quê? Na mesma face. Se eu quero dizer que eles estão em faces opostas, eu vou colocar um em cunha cheia, o outro em cunha tracejada. Até aqui vocês concordam comigo? Tá tudo bem? Sim, Josi. Então, tá bom.
agora nós vamos precisar fazer outras representações. A cadeia, né, mais estável para o ciclo hexano é aquela no formato de o quê? Cadeira. Então, fiz a cadeira. Agora, vamos analisar essa cadeira. O que significa cada inflexão dessa? Porque essa representação que eu faço aqui, ó, a minha molécula, e a gente encontra no livro, parece plana, mas lembra, ela não é plana. Então, a melhor representação para a cadeia cíclica do ciclo hexano está aqui, ó, formato de cadeira. E aí a gente tem que lembrar equatorial, não é isso? E axial. Então, primeiro, para a gente pensar, quais são os carbonos, os 6 carbonos que estão na mesma face, e quais são os carbonos que estão em faces opostas? Né, assim, que estão direcionados para um lado ou para o outro na molécula, acima ou abaixo, né, apesar de não existir acima e abaixo. Então, ó, essa é uma inflexão que está apontada para cima, essa é uma inflexão que está apontando o carbono o quê? Para baixo. Esse é o carbono que está apontado para cima, esse que está apontado para baixo, esse para cima, esse para baixo. Quer que eu mostre novamente a molécula, ou vocês conseguem mostrar o modelo, ou vocês conseguem visualizar? Pessoal? Ô, Josi, então, o ângulo que está para baixo, a molécula está para baixo, então, né? O vértice, né? No caso. O vértice, perfeito. Então, esses são vértices para baixo, vértice para baixo, vértice para baixo. Vértice para cima, vértice para cima, vértice para cima. Para a gente entender o que seria um equatorial e o que seria um equatorial. Um equatorial e um axial. Então, vamos olhar aqui, nesse ponto. Eu fiz aqui, ó, se eu quisesse representar aqui, se aqui eu tenho um CH3, carbono, carbono significa que eu tenho um hidrogênio que está oculto. Se eu fosse representar esse hidrogênio aqui, eu colocaria, né, aqui, ó, um traço para cima aqui, ó. Ele seria um axial. E, é claro, o meu CH3 levemente, né, inclinado aqui, eu quero dizer que ele é o equatorial. Se eu analisar aqui o outro carbono vizinho, este aqui é o meu axial, né? E aqui, mais inclinado, eu teria o meu, o meu equatorial. Isso que eu preciso que vocês visualizem. Enquanto vocês pensam, eu vou lembrar aqui, ó. Eu tô falando de 1, 2, né? Então, 1, 2, 1, 2. Ou o contrário, 1, 2, tanto faz. Tá? E tem mais. Eu quero representar que esses dois estão na mesma face da molécula. Se eles estão na mesma face, então imagina que eu tô olhando por baixo, aqui é a mesma face. Aqui é a parte de cima. Então, se eu quero os dois na mesma face, eu quero os dois indicados aqui, né? Para essa face aqui, abaixo. Então, se eu coloco esse CH3 aqui, vocês estão entendendo que ele está nessa face aqui, de baixo do meu, da minha cadeia cíclica? E que o meu CH3 também está, ó. Se esse está apontando, né, ó. Esse está apontando para cima e para cima. Então, é uma face. Opa, para baixo e para baixo a outra face. Então, quando eu coloco esse aqui, ó, numa equatorial, significa que ele está na parte baixa da minha molécula, na face de baixo. E esse aqui também, os dois estão na mesma face. Se estão na mesma face, eu estou falando de cis. Tá certo? Certo. Acho que tá bom. Agora ele pede para continuar representando o cis a partir de uma movimentação que pode acontecer, né? Em torno não, né? Aquele movimento que eu mostrei para vocês que ocorre numa cadeia cíclica.
Então, quando ocorrer essa movimentação, o que vai acontecer? Como que eu vou representar ainda assim, né? Os dois como o quê? Como cis, continua sendo cis. Quando eu fizer essa movimentação, eu mostrei numa aula para vocês, ó. Se esse estava aqui, ó, representado, né, acima, quando eu fizer essa movimentação, ele vem para cá e fica o quê? Abaixo. Então, se esse é um vértice apontado para cima, quando fizer a movimentação da cadeia como um todo, o que está, né, um vértice para cima vira um vértice para baixo. Então, este carbono aqui acompanha. Agora, ele está aqui, ó. E se o meu grupo metila estava numa equatorial, ele agora está numa axial. E esse outro grupo metila, que era uma axial, agora está numa o quê? Equatorial. Então, eu posso representar o cis dessa maneira ou dessa outra maneira. É a mesma, o quê? É a mesma molécula. Dúvidas? N, não é isso? Por enquanto não, Josi. Eu estou tentando imaginar assim, fazer a projeção, né? Isso, começar a entender o que está acontecendo. Tá? Aí tem vários exercícios, eles têm resposta lá na apostila. Ô, Josi, mas eles continuam sendo cis, mesmo tendo essa representação de cadeira, né? Sim, continua sendo cis. Eles estão entrando no plano, do mesmo jeito. Aqui, ó. Esse carbono... Não, saindo, desculpa. Agora não é uma questão de entrar e sair do plano, porque agora você vai ter que olhar a molécula como um todo. Ou está num plano, numa face da molécula, ou na outra face. Opostas aqui. Aqui eu fiz, né? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Aqui eu estou dizendo que as duas estão na mesma face. Quando eu coloco as duas com cunha cheia. Agora, se eu saio da representação de cunhas e dessa estrutura plana e venho para cá nessa estrutura de cadeira, aí eu tenho que pensar equatorial, não é isso? E axial. Porque a hora que a molécula movimenta, ela sai de... os grupos que estão ligados a esses carbonos, eles vão movimentar, né? Axial e equatorial. Mas mesmo movimentando, eles não vão deixar de ser, nesse caso, o cis. Vai ser cis, cis, cis. O trans vai ser trans, trans o tempo todo. Ô, Josi, então, desculpa, eu não entendi uma coisa. Se um carbono ele está na axial e o outro na equatorial, eles não estão em faces diferentes? Não estão em faces diferentes, não. Para você entender a face, eu vou abrir de novo, tá? A câmera. Que a gente vai ver isso a partir do modelo, depois a gente volta aqui. É bem mais fácil. Não precisa fechar tudo isso aqui, não. Basta eu vir aqui e abrir. E parar a apresentação. Agora, eu vou usar esse modelo aqui, para a gente tentar trabalhar com vocês. Olha, nessa forma que está aqui, ó, o que significa estar, né, nesta face aqui da minha molécula e na face que está virada para mim aqui, ó. Nós temos duas faces, ela não é plana. Então, ó, nesta face eu tenho 3 hidrogênios axiais. Nessa mesma face que está virada para vocês, é possível entender que eu tenho hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, que estão aí direcionados nessa face da molécula, que são equatoriais. Então, nessa face da minha molécula, eu tenho hidrogênios axiais e tenho hidrogênios equatoriais. Na outra face também tenho, que está aqui virado para mim, 3 hidrogênios axiais e 1, 2, 3 hidrogênios equatoriais.
É possível enxergar isso? Quem perguntou? Talvez se vocês não ficassem me enxergando. Se eu colocar assim, alguma coisa assim, talvez melhore, ó. E eu saia do plano aí da apresentação. Não, Josi, do jeito que estava antes, estava bom. Você Tava colocar bom? Tá, eu tô tentando o máximo, porque se fosse na sala de aula é outro mundo, né? Aqui. Então, olha, não significa isso. Então, vamos observar aqui, ó. Essa face aqui da minha molécula, se eu estiver analisando esses 2 átomos de carbono, né? Na mesma face aqui, eu vou ter, né? Este, que é um axial. Esse que é um axial, se eu estiver comparando esses 2 aqui, analisando esses 2. Se os meus substituintes estiverem aqui, imagina que eu tenho metila num carbono e metila no outro. Então, olha, no mesmo, ó, nesse plano, eu tenho um hidrogênio aqui que é axial e um hidrogênio equatorial. Na face oposta que está para mim, eu tenho um axial e um equatorial. E a hora que eu movimentar essa região, ó, eu vou inverter. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu movimento, eu inverto. Se vocês acompanharem o movimento desses 2 aqui, fica fácil, ó. Só que a gente não tem como fazer esse movimento lá no nosso plano, né? Do caderno ou da tela do meu computador. Então, tem algumas regras que me diz. Quando ele está, né, aqui, ó. Agora é melhor assim. Quando ele está nesse vértice que o Pablo falou, o Pablo, Lucas, acho que é o Pablo. Está com vértice, esse carbono está com o vértice o quê? Apontado para cima. Esses 2 estão com os vértices o quê? Para baixo. Mas a hora que eu fizer a movimentação, eu vou inverter isso, ó. Uma movimentação a partir daqui. Vou fazer aqui. Ó. O que estava com vértice para cima, agora é vértice para baixo. O que estava para baixo, agora é para cima. Vou tentar voltar lá na imagem. Posso? Pode sim. Então, tá. Consegui entender também. Então, tá bom. Pessoal, estou me guiando por 2, 3 falas, hein? Quem tiver dúvida, fique à vontade. Só falar. E por último... Você mostrando a estrutura ficou mais fácil de entender, para falar a verdade. Porque a gente precisa dessa imagem, né? 3D. Agora, então, eu vou compartilhar de novo. Aqui, então, Ô, Josi, então, se cair algum exercício parecido com esse, a gente tem que desenhar nesse formato de cadeira e ia falar quem que é o axial e quem é o equatorial. E daí depois a gente faz como se a gente gira de novo, né? Vou falar girar, não sei se está certo o termo. E daí eles vão mudar, né? Quem era axial vira equatorial. Isso. Daí você está provando que eles são cis. Isso, que todas aquelas 2 representações, quando a cadeia oscila, não deixa de ser, naquele caso, não deixou, não é porque ela oscilou que ela deixou de ser cis e passou a ser trans, não, de jeito nenhum. E depois você tem como mostrar, num exemplo de trans, como que vai ficar isso daí? Deixa eu dizer um trans. Isso. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, sem atrasar mais o pessoal lá. Mas eu posso encaminhar para vocês uma imagem de um trans, ou indicar, pode ser? Se você quiser mostrar na câmera isso, você pega a molécula lá. Eu vou tentar. É que cis ou trans vai depender de onde que é. Tudo bem. Mostra a partir daquela lá mesmo. Não tem importância, não. É fácil. Vamos aqui. Eu tô aqui, ó. Opa. Eu só não vou conseguir mostrar aqui no modelo bolas e varetas. Então, de novo. Aqui não estou dizendo muito sobre. Aqui eu estou dizendo que é cis. Aqui eu coloquei, ó. Aqui agora é importante, ó. Se eu pudesse colorir, eu não consegui colorir, ó. Esse carbono, este carbono e este, os vértices
os vértices virados para cima. Significa que este e esse estão na mesma face. Agora, o vértice para baixo, vértice para baixo, vértice para baixo, estão na outra face. Então, se a gente quer deixar, né, ó, os dois grupos metila na mesma face, olha, se eu coloco ele na equatorial, pensa se ele estivesse na axial. Ele estaria nessa face de cima aqui, concorda? Com todas as espécies que estão com vértice para cima. Ele estaria aqui. Agora, eu coloquei ele de maneira tal que eu quero ele na mesma face que o CH3. Então, a primeira ilustração eu que vou dizer como que eu vou representar, né? Ó, então, eu coloquei aqui na equatorial. E se esse está na equatorial e o outro grupo CH3 está na axial, concorda que os dois estão na mesma face aqui agora? Na mesma face. Se você pudesse olhar por baixo aqui, ó, os dois estão na mesma face. Agora, quando a cadeira fizer aquela movimentação, aquela oscilação, como que eu represento a oscilação? A oscilação está aqui agora, ó. Se este era um vértice, esse carbono com um vértice para cima, ele vai ficar representado com um vértice para baixo. Vocês podem olhar lá na apostila. Então, eu vou trazer esta extremidade, esse vértice, para cá, ó. Então, está representado aqui, ó. Este carbono está aqui embaixo agora. O grupo CH3, que era axial, equatorial, ficou axial. Onde foi parar esse outro carbono? Ele estava com o vértice para baixo, ele está aqui agora com o vértice para cima, aqui, ó, com o vértice para cima. Se ele era como que fala? Aqui, axial, ele passa a ser um equatorial. Para representar o equatorial, é só colocar ele aqui, ó, inclinado assim. Assim como ele estava aqui também, ó, com um ângulo. Agora, se eu fosse representar o trans, que foi o pedido da Daiane, vou pegar aqui, ó, se eu fosse representar o trans, então, trans 1,2 dimetilciclohexano, o que eu faria? Vou representar aqui, ó, eu colocaria o meu CH3 para cima aqui, ó. Porque ele estaria, né, apontado para cima numa, como fala? Numa axial, e o outro também aqui estaria numa axial, ó. Um oposto ao outro. Esse grupo aqui estaria na face de baixo, e a hora que o outro aqui estiver numa axial, ele vai estar na o quê? Na outra face, a face que a gente está dizendo que está para cima. Então, se você pudesse estar aqui abaixo, estaria vendo esse. E se eu colocar o meu CH3 aqui na axial, ele vai estar aqui na parte de cima. É possível enxergar isso, Daiane? É sim, agora eu entendi. Isso. Então, se a gente colocasse ele aqui para cima, a hora que eu fizesse essa oscilação, né, que ele viesse para cá, se ele estava numa axial, a representação dele aqui seria na equatorial. E esse que estava na axial também vai ficar na o quê? Na equatorial. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Agora, depois da reunião, vou disponibilizar a avaliação para vocês. Então, vou fazer só mais uma observação.